O nosso estudo vai iniciar em Gálatas 5 e estamos rodeando apenas alguns versículos, do 16 ao 21, em todos esses estudos, nos quais estamos captando ou duplas ou individual cada pecado, para poder correlacioná-los à Bíblia e abrindo como se fosse um leque, dizer, olha, heresia é isso aqui, para que não fique gravado só o nome de heresia. Quem pratica heresia é um herege. Mas o que é realmente? De onde vem? Paulo, quando ele trata desses pecados, ele pede para que não façam tais coisas, porque os que cometem essas coisas, não herdarão o reino de Deus, versículo 21, que já lemos várias vezes. Mas ele diz antes, irmãos, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E entre os pecados que se opõem ao espírito, está o último pecado do versículo 20, heresia. Esse pecado nós vamos falar para você mais sobre ele. Vamos orar antes? Pai Santo, misericordioso, gracioso e bondoso conosco. Agradecemos por o Senhor ter nos dado a oportunidade desta última viagem. Fomos em paz, voltamos em paz, protegidos. E cá estamos, Senhor, segundo suas ordenanças, para estar na igreja que o Senhor nos colocou. Pedimos a todos os irmãos que congregam conosco, já há muitos anos, que o Senhor nos dê sempre o experimento de podermos compartilhar da sua palavra cada dia mais. Em nome do seu Filho amado, nós te agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, como temos comentado com abundância aos irmãos, qualquer pecado é uma ofensa a Deus. Qualquer um. E pelo fato do apóstolo relacionar esses pecados, é porque esses pecados eram mais ativos, tanto nos gentios, que traziam ainda consigo esses vícios do paganismo, e também os judeus que carregavam carnalidade de trato com o próximo, principalmente os estrangeiros e exatamente os irmãos gentios que estavam presentes com eles numa igreja só. Veja como que a igreja ela é heterogênea em pessoas vindas de todas as nações, de todas as tribos, todos os costumes, e aqui nós começamos a encaixar no Espírito do Senhor a vontade de Deus e abandonar essas práticas. Paulo diz, vai abandonando cada dia mais, tire tudo. Deixa o Senhor tomar conta. Então, esse somatório de pecados, eles servem como exemplo de muitas outras extensões de pecados não relacionados nesse texto. E também largamente condenados nas Escrituras. Por exemplo, a mentira, a maledicência e tantos outros que são mencionados em outras partes da palavra de Deus. Eu quero observar com os irmãos também que Paulo não estava catalogando, condicionando 17 pecados como 17 pecados capitais, como a Igreja Católica fez com os 7 pecados capitais. Também não foi isso. Hoje nós vamos trazer para a igreja, para você que nos ouve, queremos agradecer a presença de todos que nos ouvem. Nós vamos falar sobre a heresia. A primeira manifestação herética ocorreu com a serpente na Eva. Momento onde o astuto Satanás convenceu a mulher, em uma conversa envolvente, de que a palavra de Deus não era bem como o Senhor havia ordenado para ela e para Adão. Poderia ter outras interpretações, poderia ter alguns parágrafos a mais, podia-se criar alguns artigos e dar alguma mudada para ficar mais acomodado ao que o homem bem quisesse. E nós vamos lá em Gênesis, e eu já quero para os irmãos que possam abrir, que podem abrir a sua Bíblia,
depois nós já vamos ler. Mas voltando aqui conosco, na pregação, os irmãos lembram que com o sucesso do convencimento em Eva, ele viu que isso foi fantástico para ele. Satanás sempre procura tomar o seu tempo para alongar conversas ainda. Conversas envolventes, usa de palavras suaves com diferentes pontos de vista, carregados de argumentos convincentes. Você sabia que Satanás também aceita a ideia dos homens? Os homens são criativos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele faz um somatório desses serventes dele e sempre está inovando. Como, por exemplo, essa não é nova não, mas ela é atual. Alguém diz assim, mas muitas pessoas dizem, todas as igrejas que falam de Deus são boas. É doutrina de Satanás, é doutrina envolvente. No fim, todos são filhos de Deus. É um sofisma, é uma premissa errada e também a segunda premissa errada. Esta é muito usada. Em outras, curioso fato é que sempre usando o nome de Deus, como se fosse a autoridade de Deus, por isso que é uma heresia. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 15, Paulo, ele passa esse assunto para a igreja de Corinto, porque lá estava com muito problema nesse sentido. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Sempre assim. No fim, você vê as obras dos falsos. Como que eles desencadeiam na vida. Paulo está dizendo, olha, Paulo na verdade estava usando de uma defesa do Evangelho. Enfrentar os falsos não é para crentes fracos. Enfrentar os fracos não é para inexperientes. Enfrentar os falsos não é para inexperientes. Eles devoram. Por isso fala o devorador. A maioria dessas denominações em torno de nós usam desses artifícios de Satanás para cooptar você, seus filhos e quem ele puder. Eu digo você porque você é membro da igreja. Você sempre receberá convite de Satanás na sua vida. Eles sempre lotam os seus recintos, vendem alegria, vendem coisas fantásticas, sempre dizendo que é melhor que aqui. E o povo geralmente vai. E o povo geralmente acredita neles. O povo geralmente acredita neles. Veja como foi o evento fraudulento com Eva. Agora sim nós vamos em Gênesis capítulo 3. E eu peço para o irmão que nós vamos ler desde o versículo 1 até o 4. Onde está escrito, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, agora abre a conversa. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa foi a pergunta de Satanás. Ele chegou com uma pergunta. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. E olha só, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quem disse isso com toda certeza foi Satanás, mentiroso dá certeza do que fala. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
Isso foi o que encantou Eva. Isso foi o que encantou Eva. As outras referências onde Satanás e Eva falaram está em Gênesis 2:9 e depois Gênesis 2:15 a 17. Olha, comentário. Satanás sempre provoca para despertar dúvidas e empolgar com a sua proposta. O Evangelho não é um campo de empolgação, é um campo de reflexão, de arrependimento. Veja que houve uma proposta motivadora da curiosidade sobre o desconhecido. Observação, cuidado com igrejas que gostam de coisas desconhecidas. Em Eva foi provocado o desejo para despertar o seu coração ao proibido. O seu coração foi perturbado para que avançasse onde em nada lhe traria benefícios. A expressão provocadora foi: certamente não morrereis. Sempre existe um falso caminho de certeza. Isto é, o Criador está escondendo algo incrível na sua vida. Você precisa descobrir. Você precisa de experimentar. Vai lá, vá em frente. Experimente e você conhecerá toda a fonte de prazer, Eva. E Deus sabe que quando abrir os seus olhos, isto será incrível, porque você vai ser como Ele. É assim que uma moça perde a virgindade com qualquer um. É assim que os jovens provam drogas que matam. O cigarro, o álcool, tudo que é mortal desperta curiosidade, mesmo sabendo que é mal. Mas alguém vem e diz: não tem nada demais. Vai lá que é um barato. Na verdade, Eva estava ouvindo de Satanás: vai que é um barato você comer disso. Você vai se drogar. E você vai conhecer, despertar coisas interessantes na sua vida. Olha, irmãos e irmãs, Deus quis poupar em nós tudo que não é para nós. Ainda que seja uma pequena dose de curiosidade, uma espiada. O homem continua explorando o desconhecido, curioso até hoje, porque tem oferta. Se tem oferta, porque tem procura. Este é o recital mentiroso de Satanás, mais adorável entre os carnais. O medo de morrer foi atenuado, enquanto a morte estava sendo sentenciada ainda mais. É a fonte original do pecado. O erro do alvo obediente ao Senhor. Satanás sabia que depois de provado, o resto dava conta por si só. Mentiu, porquanto o homem adquiriu o medo da morte. Trocando em miúdos, os serventes de Satanás têm convencido muitos com alguns mantras evangélicos. Também, a orientação do mal continua atuante no mesmo modo de abordagem. Às vezes, irmãs idosas, pessoas idosas, experimentadas, dizem: mas isso não tem nada a ver. Hoje em dia é assim mesmo. E eu ouvi um irmão um dia dizer: ele é tão novinho para namorar, mas ainda bem que ele está namorando uma menina, não um homem, não um menino. Olha como que nós estamos nivelando. A régua em muitos estão no inferno e não no céu. E Satanás está delirando. A metodologia de Satanás, da heresia, ela está em voga, ela está em pauta, está acontecendo. E outros dizem: essa igreja que você vai parou no tempo. Esse povo está desatualizado, o mundo mudou. A igreja tem que evoluir. O mundo mudou, a igreja muda também. Isso é coisa de Satanás.
Jesus nunca disse que a igreja tinha que mudar. A fé não muda. Jesus não muda. Deus é imutável. Irmãos, o mundo todo vai mudar, vai virar de ponta cabeça e nós vamos ficar em pé. Vamos continuar em pé. Por isso que o mundo nos odeia, porque a gente não vira de ponta cabeça, não somos suicidas iguais a eles. Não questionamos o Senhor, nós obedecemos o Senhor. Até então Eva não tinha questionado nem Adão, mas alguém chegou, questiona para você ver o que vai acontecer. Desobedeça para ver o que vai acontecer. O apóstolo avisar as igrejas sobre a continuidade da metodologia de Satanás. Não pense você, meu irmão, que Satanás não anda batendo a porta da sua casa. Não anda batendo na porta da casa da igreja do Senhor. Se você não abre a porta, ele tenta na porta dos fundos, porque ele está ao derredor. Irmãos, somos atacados todo momento. Nossos filhos, nem pensar. Nossos filhos, irmãos, são alvos fáceis. E eu falei para uma irmã, acho que hoje, falei, é verdade, irmã. Eles vêm da escola todos contaminados. Todo dia, foi hoje que eu falei para a irmã de Bauru. Falei, todo dia você tem que fazer faxina nos seus filhos. Tem que desmonizá-los. Todo dia você tem que tirar o pó de Satanás dos nossos filhos. Eles vêm com gestos, vêm com palavras, e nós temos que tirar Satanás da vida deles. É assim que estamos. Ele procura engolir cada um de nós, a expressão bíblica é tragar. Na promoção da heresia do Éden, da rebeldia do Éden, lá ele teve um sucesso tremendo. E como anda o jardim do seu coração? Quem anda visitando ele? Os seus olhos que têm contemplado? Pode ter certeza, num piscar de olhos, isto é, abrir a porta, ele entra e traz consigo a morte. Já teve peso de morte? Hora ou outra nós temos. É só pensar. Enquanto Jesus dá vida eterna, Satanás é o promotor da morte eterna. Enquanto Jesus salva, Satanás condena. Ele não aparece para os nossos filhos com cheiro de morte nem de condenação. E depois que ele entra, ele comandará os pensamentos, os assuntos, sempre trazendo coisas empolgantes, novidades contrárias ao que você crê, ouve e aprende aqui na igreja. Nós aprendemos a lição bíblica, a vontade de Deus, quando nós saímos da rua, Satanás está querendo tirar. Você tem que grudar no seu coração, apegar-se ao Senhor, apegar-se à palavra de Deus. Observe novamente o preocupado apóstolo Paulo, na sua formidável defesa do Evangelho, em 2 Coríntios 11, 1, 4. Olha que choro, tristeza de um apóstolo. Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda que vocês achem que eu sou louco, me suporte. Eu amo vocês. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Preço. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão os sofreríeis. Irmãos, se alguém chama que nós estamos velhos, Paulo foi chamado de louco. Aliás, somando a essa igreja, o apóstolo Paulo, estão todos caducos. Embora somos zelosos de Deus, como os apóstolos foram para preparar os irmãos para a vinda de Cristo, essa igreja tem 6 décadas preparando um povo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
E se Deus quiser, vai continuar assim. Paulo era um apóstolo preocupado. O pastor ou dirigente, irmão dessa igreja, é um homem preocupado com a igreja, para que os irmãos não sejam enganados por conversações semelhantes à da serpente. Paulo toca nesse assunto. Quando a ingênua Eva cedeu o tempo de Deus na sua vida ao ouvir a astuta cobra, para quem andamos cedendo o nosso tempo? Cuidado com os inúmeros enganadores que você encontra nas redes de comunicação com um outro evangelho que você não ouve aqui, irmãos. Aqui você está com a sua Bíblia para conferir e contestar, para perguntar, como fazem alguns irmãos na rede social. Irmão, de onde você tirou isso? Está aqui. Satanás sabe quem tem um coração liberado ou liberal para ouvir de todo o coração irrestrito, isto é, com simplicidade e sinceridade ao mesmo tempo. Enquanto Eva foi honesta, Satanás foi astuto. Enquanto somos simples e honestos, os falsos são astutos. Os falsários apenas necessitam da sua atenção para venderem o que os apóstolos não ensinaram, o que não está escrito na palavra de Deus, e assim corrompe os sentidos da igreja do Senhor. Veja Apocalipse, capítulo 2, 3, sobre as 7 igrejas da Ásia. Efésios começou bem, mas tinha perdido um importante, o primeiro amor. Outras começaram a se achar ricas. Outras ficaram soberbas. É assim. Sempre precisam da atenção para vender coisas falsas. E assim corrompe os sentidos para que nos apartemos da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, algo detectável na igreja do Senhor: simplicidade. Nesse cenário povoado por interesseiros, Paulo foi temeroso e nos deixa também. Os hereges não aparecem como inimigos de Cristo, mas com soluções convincentes para um evangelho que não é de Cristo. Eles se vestem como anjo de luz, escreveu Paulo, como super crentes, sempre no estágio superior aos que estão da igreja, apontando defeitos na igreja, prevendo situações desastrosas para a igreja e propondo um caminho que você tenha um olhar mais inteligente. Veja o som da serpente com Eva, o versículo 5. Porque Deus sabe o dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Que proposta fenomenal, saber de tudo, tanto o que é bom quanto o que é ruim. E sabe por que Paulo diz sobre a simplicidade do evangelho? Porque os crentes devem saber o que é bom e exercitar o que é bom. Até agora, nós não temos notícias de que Eva pediu para ser como o Criador. Foi oferecido isso para ela. Alguém disse que ela poderia ser. Isso despertou o desejo. Um desejo bem fácil de ser cumprido. Apenas desobedeça. Apenas desobedeça. Toda pessoa que cumpre suas vontades, seus desejos desobedecendo, tem problemas. Os desobedientes são problemáticos. Olha, desobediente começa questionando o Deus como uma divindade. Agora, Eva, você vai ser homocêntrica. É isso que Satanás estava dizendo para ela. Você vai ser dona da sua vida. Basta você querer que você vai poder. Já ouviu essas frases? Empoderamento da mulher, empoderamento dos adolescentes, empoderamento das pessoas. Se você quer, você pode. Da onde veio essa frase? Não caiu agora como um guarda-chuva sobre nós, de repente. Isso é antigo. Põe um homem no centro. E Satanás falou para ela: você vai ser como Deus.
vai querer e vai fazer. Você, Eva, e todos os seus descendentes, é só montar um esquema evolutivo, vocês anulam Deus. Anuncie como outro Deus que ele não existe e que tudo foi criado pela própria natureza, evoluiu do nada e apareceu entre nós. E o que o evangelho deste Cristo que vocês pregam seja desprezível como ele sempre foi entre os homens. Ele não era desprezível? Sim, ele era desprezado. Então continua desprezando ele, porque você é muito mais importante do que alguém que veio para te salvar. Salvar do quê? Satanás fala assim com os nossos filhos. Igreja para quê? Igreja feita de homens, não é assim que a gente ouve? Isso é proposta de Satanás. E aí, irmãos, agora Eva vive sem Deus, porque ela é uma divina. Os homens estão na condição de divindade. Satanás já havia experimentado o cálice da morte. E agora, sendo lançado da glória celestial, anda procurando bilhões de Evas para somarem com ele nessa empreitada dos filhos da desobediência. O convite da serpente não foi específico para Eva. Esse convite está sendo espalhado pelo mundo desde então. Acredito que todos nós já recebemos esse convite de algum carteiro ou carteira entregada por Satanás. Você já ouviu e viu Jesus irritado? Vamos ler. Ouça. João 8,44. João 8,44, Jesus estava irritado, inconformado. E ele disse aos homens, vós tende por pai o diabo. Fácil ouvir isso não, hein? E quereis satisfazer os desejos do vosso pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é o pai de vocês, eu apresento. Satanás mentiu para Eva através de uma serpente. E Jesus apontava para os homens que eles estavam mentindo, amando da serpente. A questão é de paternidade. Para nós é a filiação. Os filhos da heresia adoram promoções, sente úteis por chamarem a sua atenção, até quando entregam as suas ideias. Dão lição de moral, promovem debates, fazem tudo para serem vistos e para promover a lição do engano. Eles trabalham, viu? Não ficam parados, não. O apóstolo alerta sobre esses carteiros de Satanás. Efésios 5,6. Ninguém vos engane com palavras vãs, palavras inúteis, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, a comunicação do engano é um perigo. Palavras vãs são assuntos desnecessários, carregados de inutilidade e ao mesmo tempo provocativos. Incitam os irmãos à discórdia. A ordem de Jesus aos seus discípulos foi, como nós lemos em Marcos 13:5. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Vamos ao assunto. Marcos capítulo 13. Os discípulos estavam admirados e preocupados com a beleza do templo. Segundo o templo. Jesus estava preocupado com a preservação fiel deles. A operação do engano não acabou. A igreja do Senhor deve ser vocacionada à preservação das doutrinas da fé. Não necessitamos investir preocupação quanto à nossa vida no fim dos tempos. Você deve estar preservando fiel para a vinda do Senhor. Mantendo-se fiel à palavra que um dia você aprendeu.
apóstolo diz: não vos movais facilmente, tendes aprendido. Por acaso a serpente fez algum comentário para Eva sobre o poder de Deus, sobre o temor e obediência que se deve ao Criador? Não, não fez. E também quem está nas mesmas ordenanças não fazem. E por acaso os serventes de Satanás chegam na sua casa ou conversam com você para conversar sobre assuntos escatológicos, sobre a vinda de Jesus, sobre a necessidade da santidade, sobre a obediência aos pastores e pregadores verdadeiros que pregam o verdadeiro evangelho? Não. Agora, os irmãos devem tomar atitudes obedientes a Deus, porque alguns cairão por dar ouvidos às heresias e por ter dado ouvidos aos enganadores. Isto foi o que Eva fez. Pagou o preço da desobediência, rateado entre todos nós. 1 Timóteo 4:1, Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Isto é, teve fé um dia, agora não tem mais. Dando ouvido, qual foi o motivo, irmão? Dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas da serpente, de Eva. Como é que acontece de pessoas que um dia eram tão fiéis e já não mais são fiéis? Paulo escreve: deram ouvidos a mensagens indevidas. Nós não nascemos puros como Adão e Eva. Nós nascemos como Eva e Adão desobedientes. Este é um caos para ser resolvido. O certo é que nascemos desobedientes. Alguns, graças a Deus, se arrependeram, reconheceram que tomaram parte desde a nascença de Adão e Eva do pecado e são mudados por Jesus Cristo para serem obedientes. Amém. Enquanto muitos tornam-se desobedientes, como nasceram. O Evangelho foi feito para ser obedecido. Obedecido pela fé, ele é verdadeiro, enquanto as heresias são o resultado das contestações. Tendo o seu discurso de sucesso inaugural no Éden, como vimos. Desde então, continua sendo entregado esse falso evangelho da serpente para milhões e milhões de pessoas. Dos séculos e dos séculos, até a volta do nosso Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. João apela nas suas cartas: já há muitos anticristos entre nós. Imagine isso no primeiro século. Se a gente for fazer uma progressão geométrica, quantos não tem hoje? Não nos surpreende. E para terminarmos, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, apóstolo Paulo, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Contendas, parece que já vimos isso. Das quais nascem as invejas. Olha, já vimos sobre inveja. Contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento. Corruptos de entendimento, que o entendimento deles é corrompido, falsificado. E privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Que Deus nos abençoe. Eu vou deixar essa última leitura dizer para si própria o que nós devemos fazer na vida, enquanto servos de Deus, para preservarmos o Evangelho Santo do nosso Senhor. Amém? Boa noite a todos. E uma frase que eu sempre gosto: Deus nos ajude. Amém.